Bom dia! Vamos a mais uma aula da nossa eletiva Artemetria. Já estudamos geometria espacial, a planificação, conhecendo os tipos de sólidos. Estudamos também as áreas e volumes de prismas. E agora vamos ver as áreas e volumes de corpos redondos. Por isso, geometria espacial, parte 3. Vamos nessa? Áreas e volumes de corpos redondos. Corpos redondos são classificados em cilindro, cone e esfera. São os três tipos de corpos redondos. O cilindro é uma forma geométrica tridimensional formada por duas bases circulares em planos distintos e paralelos, e por todos os pontos entre essas bases. Um cilindro é uma figura geométrica espacial, ou seja, só pode ser definida no espaço tridimensional. Então, quando falamos o cilindro, ele é formado por duas bases circulares, uma na tampa e uma no fundo, e ao redor dele, a lateral dele é um retângulo que foi fechado e virou-se em rotação, virou-se um cilindro. O cilindro ele tem a área da base, a área lateral, que é ao redor do cilindro, né? E a área total do cilindro. Um cilindro, ele tem a área da base, como ela é circular, π vezes o raio ao quadrado. A área lateral é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Lembre-se que 2 vezes π vezes o raio é o comprimento da circunferência, que é o contorno, vezes a altura, que é a distância entre as duas bases. A área total do cilindro reto. A área total é 2 vezes a área da base, que é a tampa e o fundo, mais a área lateral. E o volume, a área da base, vezes a altura. Voltando um pouquinho, o cilindro ele é classificado em cilindro reto, quando ele está exatamente na vertical, e cilindro oblíquo, quando ele está inclinado. Mas trabalharemos agora, nesse momento, o cilindro reto. Então, vamos agora ao cone. Chamamos de cone um sólido geométrico também conhecido como corpo redondo ou sólido de revolução, que possui a base circular e é construído a partir da rotação de um triângulo. Ou seja, quando pegamos um triângulo e fazemos a rotação dele de 360 graus, ele forma um cone. O cone e os demais sólidos geométricos são objetos de estudo de geometria espacial, como o cone oblíquo, que é aquele inclinado, né? E o cone equilátero, que a altura equivale ao diâmetro da base. Então, nós temos o cone reto, exatamente na vertical, e o cone oblíquo. E o cone equilátero é aquele que a altura equivale ao diâmetro da base. No cone, nós temos a área da base, que ele é formado por uma base, né? A área da base e a área da circunferência, π vezes o raio ao quadrado. A área da superfície lateral, que é o entorno do cone, seria a área lateral π vezes o raio vezes a geratriz. A geratriz é a rotação, que ele pega o triângulo, faz a rotação de 360 graus e aí forma-se um cone. Essa rotação se chama geratriz. A área total do cone é a área da base mais a área lateral, o resultado da área da base mais o resultado da área lateral. A geratriz, para encontrarmos, seria g ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Como forma-se um triângulo, é o mesmo teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa vai ser a geratriz, a altura vai ser o cateto B e o raio vai ser o cateto C. O volume de um cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Essas são as fórmulas do cone. A esfera, que é o nosso terceiro sólido geométrico, né, de um corpo redondo. A esfera é um sólido geométrico estudado na geometria espacial, sendo classificada como um corpo redondo. Considerando a origem e o raio R, a esfera é o conjunto de pontos que estão a uma distância igual ou menor à que é a distância entre o raio e a origem. Então, para se formar uma esfera, ela é formada por 4 circunferências, uma na horizontal, uma na vertical e 2 nas diagonais. Aqui não aparece, mas são 2 nas diagonais. Então, 4 circunferências forma-se uma esfera, uma bola.
A esfera, ela é formada por duas fórmulas, né? Trabalha-se na esfera duas fórmulas, a área total e o volume. A área total da esfera é 4 vezes a área da circunferência, π vezes o raio ao quadrado. Então, a área total da esfera, 4π raio ao quadrado. O volume da esfera é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Vamos ao exemplo. Exemplo 1. Num cilindro reto, o raio da base mede 4 centímetros e a altura mede 10. Calcule a área da base. O cilindro, a área da base dele é circular, então a área da base, π vezes o raio ao quadrado. Como o raio mede 4 centímetros, substituímos π vezes 4 ao quadrado. A área da base, 16π centímetros quadrados. O valor de π, ele é aproximadamente 3,14. Geralmente arredonda-se para 3, mas a gente só vai substituir o valor de π para fazer o cálculo quando no exercício ele pedir, considere o π igual ao valor. Aí sim substitui e multiplica, ok? Área lateral. A área lateral é o entorno do cilindro, que seria o comprimento da circunferência, 2π vezes o raio, vezes a altura. Então, o raio mede 4 e a altura mede 10. Área lateral, 2 vezes 4 vezes 10. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 10, 80. 80π centímetros quadrados. Lembrando que todo tipo de área é duas dimensões, então a unidade de medida é sempre ao quadrado. A área total do cilindro é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base é 16π e a área lateral 80π. Então, 2 vezes 16, 32, 32π mais 80π, que é igual a 112π centímetros quadrados. Volume, vamos ao volume. Volume é a área da base vezes a altura. A área da base, 16π e a altura, 10 centímetros. 16 vezes 10, 160π centímetros cúbicos. O volume, a unidade de medida é sempre ao cubo, porque é a capacidade, é o que cabe dentro do sólido. Segundo exemplo é um cone. Num cone reto, que tem geratriz de 5 centímetros e raio da base de 3 centímetros, calcule a área da base. Como a base do cone é um círculo, né, circular, área da base, área da circunferência, π vezes o raio ao quadrado. O raio é 3, então vai ficar π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 9π centímetros quadrados. Só vou substituir o valor de π se no exercício pedir para substituir, senão ele só acompanha na resposta. A área lateral do cone é π vezes o raio vezes a geratriz. A geratriz é a rotação do cone, né? É o entorno, que o triângulo, né? Ele fazendo a rotação de 360 graus, forma-se um cone, e essa rotação é a geratriz. A geratriz aqui mede 5 e o raio mede 3, então a área lateral vai ficar π vezes 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15, área lateral, 15π centímetros quadrados. A área total é a área da base, que o cone só tem uma base, né? Mais a área lateral. Então, vai ficar 9π mais 15π. Área total, 9 mais 15, igual a 24π centímetros quadrados. A altura. Para calcular a altura, peguei-se aqui o cone, né? Para a gente observar. A geratriz é a rotação, que está em torno, representa a hipotenusa. A altura vai ser o cateto B e o raio o cateto C. Usamos aqui o teorema de Pitágoras. Ó. Claramente podemos ver um triângulo retângulo. Num triângulo retângulo, usa-se o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual a cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Substituindo, G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais o R ao quadrado. A geratriz mede 5, o raio mede 3, aí substitui-se. 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado, 9. O 9 está positivo, volta negativo. 25 menos 9, 16. Está ao quadrado, passa em forma de raiz. Raiz 16, 4 centímetros. Então, esse cone ele vai ter 4 centímetros de altura. E, por fim, o volume. 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é 9π e a altura, 4 centímetros. Então, o volume é igual a 1/3 vezes 9π vezes 4. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 1, 36. 36 dividido por 3 igual a 12. 12π centímetros cúbicos.
Exemplo 3, sobre a esfera. A esfera, né, o raio da esfera mede 5. Calcule a área total e o volume. Como a esfera ela é formada por 4 circunferências, a área total seria 4 vezes a área da circunferência. O raio mede 5, 4 vezes π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 25π. 4 vezes 25 é 100. A área total dessa esfera, 100 centímetros quadrados. E, por fim, o volume. O volume da esfera, 4/3 de π vezes o raio ao cubo. O raio é 5. 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. 125, 4/3 de π vezes 125. 4 vezes 125 é 500. Como 500 não é divisível por 3, aqui vai ser o nosso resultado. Volume 500/3 de π centímetros cúbicos. Espero que todos tenham entendido e bons estudos a todos.